Olá, muito bom dia, graça e paz. Eu quero ler o Salmo 116, o verso 1 e verso 2. Diz assim: Amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos e invocá-lo-ei enquanto eu viver. O salmista, ele começa este poema dizendo que ama o Senhor. Uma expressão sentimental do seu coração, da sua alma, em relação a quem Deus é. Deus é o Senhor, é o Criador, e aqui o salmista está demonstrando algo que provém do próprio Deus. Isso quer dizer que Deus é amor, Deus é aquele que ama, Deus é aquele que demonstrou amor por nós, e sendo assim, nós também temos capacidade de amar ao Senhor e amar as pessoas. Esse sentimento de amor só é possível para nós porque Deus nos amou, manifestou o seu amor e assim Ele transferiu isso para nós. Então nós amamos porque o Senhor nos amou. E aqui quando o salmista diz que ele ama o Senhor, é porque primeiramente o Senhor o amou. Ele foi constrangido com o amor de Deus, ele foi atingido por essa graça bendita e é por isso que ele consegue responder ao Senhor com uma expressão de amor, de carinho, de gratidão. Mas o salmista ele diz que ele ama o Senhor porque o Senhor ouve as orações do salmista. Percebe que a razão pela qual ele ama o Senhor é porque o Senhor é um Deus relacional, é o Deus que se faz presente na vida dos seus servos. Deus não está inerte, não está ausente, não está distante, não está com seus ouvidos tapados, ele não está ignorando o seu povo. Deus é um Deus que se relaciona. E o salmista diz que ele ama o Senhor porque o Senhor ouve a sua voz e a sua súplica. Isso quer dizer que o salmista, ele colocava diante de Deus a sua oração constantemente, a sua angústia, os seus medos, as suas preocupações. O salmista procurava o Senhor para se relacionar com o Senhor através das suas orações, das suas petições. Essa é a maneira como o salmista se relaciona com Deus. Ele diz: eu amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. E ele diz mais no verso 2: porque Ele inclinou para mim os seus ouvidos. Perceba que aqui o salmista ele diz que Deus está atento aos detalhes, Deus está perceptível às nossas petições. Deus não é um Deus que vira as costas. Perceba que nós somos seres insignificantes, tão pequenos, tantas coisas relevantes para Deus dar atenção, mas Ele olha para nós, seres tão pequenos, tão frágeis, e diz o texto que Ele se inclina para ouvir a voz do salmista. Da mesma forma, Deus faz isso conosco. Isso quer dizer que quando nós nos curvamos a Deus em oração, quando nós buscamos o Senhor em oração, jamais Ele nos desprezará, jamais Ele nos deixará falando sozinho. Às vezes a gente pode ter uma péssima impressão de que quando nós oramos, nós estamos falando com os ventos. Mas perceba que o salmista ele diz que quando ele falava com Deus, ele tinha certeza, convicção de que Deus estava atento, ouvindo. E ele diz no verso 2: porque Deus inclinou para mim os seus ouvidos e por fim Ele invocá-lo-ei enquanto eu viver. Meus irmãos, nós como cristãos, como povo de Deus, como servos e servas do Senhor, fomos chamados a ter uma vida de oração, uma vida de devoção, uma vida de amor ao Senhor, uma vida de relacionamento com Deus. Não podemos abandonar a prática da oração. A vida de todo cristão, ela depende da comunhão com Deus, ela depende da oração, da intercessão. Nós, como povo de Deus, devemos estar constantemente intercedendo ao Senhor, porque Ele ouvirá as nossas orações. Deus abençoe,
uma boa semana para todos. Até mais.